Meus amigos, quero saudá-los com a paz do Senhor, agradecer que você está conosco. Vamos ao estudo da lição de segunda-feira, a lição que fala sobre o chamado ao compromisso. A lição geral da semana tem como título Um Passo de Fé. E em todos estes dias vamos ver como as pessoas se comportaram quando tiveram o chamado de Cristo. Porque Jesus Cristo teve assim um passo de fé, deu um passo de fé para vir salvar o ser humano. E hoje ele estende esse passo de fé para todos nós. E a lição de hoje fala um chamado ao compromisso. Quando Savonarola, que é um dos grandes heróis que o Grande Conflito menciona, quando ele era menino e atravessava o rio Pó, juntamente com seu pai, ele chegou um momento que ele parou de remar, disse: papai, eu ouço vozes me chamando. E o pai disse: filho, atende essas vozes, porque são as vozes de Deus chamando você para o trabalho. Anos mais tarde, ele se tornou um frei dominicano e ele então combateu de forma muito sincera as extravagâncias do clero, as extravagâncias dos reis da Itália, e ele então com isso ganhou muitos inimigos. Um dia ele foi chamado para pregar e ele começou a falar sobre a justificação pela fé. Ele foi chamado diante do Papa e o Papa proibiu ele de pregar. Sabe o que ele disse? Ele disse: Senhor Papa Pio VI na época, eu ouvi vozes um dia na minha vida me chamando para o trabalho, e foi para isso que essas vozes me chamaram, para falar a verdade. O padre maior, o pontífice, disse: Savonarola, se você não parar, você será morto. Ele não parou e continuou pregando, e no ano de 1498 ele foi então enforcado, porque era padre, e o seu corpo depois foi queimado. Mas uma coisa ficou gravada na história: ele atendeu o chamado para o compromisso e mudou a história. Martinho Lutero disse depois que Savonarola lançou as bases para a reforma protestante. Ele deu uma contribuição muito grande com o chamado, ou atendendo o chamado. Importante que quando Jesus nos chama, nós temos que dar uma resposta. Quando o grande missionário Guilherme Carey, ele tinha vários filhos e todos eles se tornaram pregadores, mas o mais novo, que se chamava Félix Carey, ele começou a pregar muito novo, e um dia Guilherme Carey escreveu no seu diário: meu filho Félix atendeu o chamado para pregar o Evangelho. Eu estou muito feliz. Alguns anos mais tarde, Félix Carey foi chamado para ser embaixador da Inglaterra. E ele acabou aceitando o chamado para ser embaixador. Guilherme Carey, o pai de Félix, escreveu para um amigo dizendo: Félix se rebaixou ao se tornar embaixador da Inglaterra. Guilherme Carey sabia o valor que tinha uma visão de um chamado de Deus. E ele não dispensava isso de forma nenhuma. Para ele, o chamado de Deus era muito superior ao chamado de qualquer ser humano. Era uma honra servir ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que o chamado, a resposta ao chamado, tem que ser algo de coração, algo que possamos fazer por amor ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui a experiência de Pedro e André. Pedro e André pescavam diariamente, tiravam sustento da pesca. Eram dois irmãos que, junto com João, Tiago e João, eram sócios. Eles tinham praticamente uma empresa de pesca. E a pergunta número 2 é: quando Jesus chamou Pedro e André e João para serem pescadores de homens, como eles aceitaram esse chamado? Eles aceitaram de imediato. Aceitando de imediato, o que significava eles aceitarem esse chamado? Uma pergunta assim interessante. Estavam lá pescando, e a pergunta é: quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João e André, eles aceitaram de imediato? O que significou essa resposta deles ao chamado? Aí nós temos o livro de Mateus 4, 18 a 20, diz o seguinte: e Jesus, andando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homem. Eles, pois, deixando imediatamente as redes, os seguiram. Então, para a pergunta, quando Jesus chamou Pedro e André, e João e Tiago,
como foi a resposta ao chamado? Eles aceitaram de imediato, seria a resposta. Aceitaram porque não eram homens cobiçosos e ambiciosos e viram no chamado de Cristo um propósito superior. Eles já sabiam algo sobre Jesus. Quando Jesus os chamou, Cristo já estava há 1 ano fazendo o seu ministério. Então eles já conheciam alguma coisa, já tinham ouvido falar alguma coisa sobre Jesus Cristo. Sabiam que o chamado de Cristo era para um trabalho abnegado em favor de outras pessoas. Assim a pessoa ia deixar alguns luxos, algumas situações de sua vida para atender o chamado de Jesus. Isso já existia no íntimo deles. Quando Cristo fez o chamado, eles atenderam de imediato. E largando as redes, eles então imediatamente seguiram Jesus Cristo. Já imaginou? Esses homens que tiravam sustento ali da pesca, do que iriam viver dali por diante? Cristo não prometera nenhum tipo de remuneração para que eles pudessem segui-lo. E como é que eles então largaram tudo imediatamente? Porque Jesus não ofereceu nenhum tipo de ganho para repor o que eles ganhavam com a pesca, mas foi um chamado de fé, uma resposta de fé. Ellen White, no livro Meditações Matinais, de 1986, na página 18, ela escreveu o seguinte: a obediência pronta, implícita desses homens, sem promessas de remuneração, parece notável. Mas as palavras de Cristo eram um convite que encerrava um poder dinâmico. Cristo faria desses humildes pescadores ligados com ele o meio de tirar homens do serviço de Satanás, levando-os ao serviço de Deus. Eles seriam um instrumento nas mãos divinas. Gente, isso nos impressiona, porque o chamado de Cristo é um chamado que leva as pessoas a terem assim uma resposta imediata, quando as pessoas têm uma visão do chamado que estão recebendo. A pergunta 3 da lição diz assim: como o chamado de Mateus nos impressiona no seu contexto? Foi outra pessoa chamada de uma forma singular. Mateus era um cobrador de impostos, uma pessoa, um coletor de impostos, odiado por todo mundo. E a pergunta, como o chamado de Mateus nos impressiona pelo seu contexto? Diz assim Mateus 9, verso 9: partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Mateus, uma pessoa odiada, nunca imaginaria que Jesus pudesse fazer um chamado para ele. E a Bíblia diz que assim que Jesus o chamou, ele, largando tudo, seguiu Jesus de imediato. Olha, esses chamados, assim, parecia que tinha um magnetismo espiritual. As pessoas respondiam de imediato. Jesus vê aquilo que nós não conseguimos ver nas pessoas. Jesus vê um potencial que nós não conseguimos ver. Nós conseguimos ver o exterior das pessoas, mas Deus vê o interior. E Jesus conseguia ver o que de bom uma pessoa tinha para potencializar para o seu chamado, para o seu serviço. E porque nós temos algo que pode ser aproveitado, Jesus nos chamou também. Jesus chamou você, chamou a mim, porque Ele vê que nós temos algo de bom que pode ser potencializado e canalizado para o trabalho, para a sua obra. A mãe de Louis Agassiz, que foi um grande biólogo, foi médico, foi geólogo, foi professor e o mais importante, foi um grande servo de Deus. Desde pequeno, esse homem ele já mostrava traços de um caráter maravilhoso. Um dia a mãe contava que morava na Suíça, perto de um lago, e um dia ele, Agassiz e seu irmãozinho estavam indo comprar pão, e a mãe olhava de longe pela janela da cozinha e percebeu que lá na frente um buraco sobre o lago gelado, o lago estava congelado, um buraco se abriu, e aquela mãe olhou e pensou: o mais novo vai cair no buraco e vai desaparecer nas águas geladas do lago. De onde ela estava não dava para gritar, o menino não iria escutar, Agassiz não escutaria, mas ela viu com uma certa alegria que o seu filho mais velho, o Louis Agassiz, sabe o que ele fez? Ele deitou em cima do buraco e o irmãozinho dele passou por cima dele, fez uma ponte viva, e o irmão passou do outro lado e os dois seguiram o caminho. Gente, isso para a mãe foi o máximo. Viu naquele menino um traço especial de solidariedade, de amor abnegado. Hoje nós temos que pensar que o mundo se apresenta gelado e perigoso. Existe abismo por toda parte. Existem almas impotentes que desejam passar para o outro lado, para a paz, para a segurança.
Precisamos providenciar passagem para os desalentados, para os sofredores, para aqueles que estão angustiados, para que eles possam estar do outro lado, no lado de Jesus. Por isso, o apóstolo Paulo recomenda: entregue o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós precisamos nos abaixar algumas vezes para que possamos ser elevados a maiores alturas. Temos que ser uma ponte viva para levar pessoas para os pés do Senhor Jesus Cristo. Ellen White escreveu na Meditações Matinais, em 1983, na página 229, o chamado de Cristo ao sacrifício e submissão sem reserva significa a crucifixão do próprio eu. A vida de obediência a esse chamado deve ter fé inabalável, ou deve ser fruto de uma fé inabalável. Uma fé inabalável de tal forma que possamos seguir o exemplo perfeito que é Jesus Cristo, e através disso mostrar que através de um claro reconhecimento devemos representar Jesus perante o mundo. Então, o chamado de Cristo significa um sacrifício e submissão a Ele sem reserva, sacrificando e crucificando o próprio eu. Gente, muitas vezes nós fazemos coisas que são inacreditáveis, mas significa um chamado de Deus para, o evangelismo e o serviço cristão. Você já ouviu falar de um professor de Bíblia do passado chamado Kimball? Talvez você nunca tenha ouvido falar no professor de Bíblia chamado Kimball. Mas você já ouviu falar num vendedor de sapatos chamado Dwight Moody? Muito comentado, muito falado hoje em dia Dwight Moody. Pois Kimball ninguém conhece, mas Dwight Moody muitos já conhecem. Gente, Dwight Moody se tornou pregador e exerceu uma forte influência sobre um pregador chamado Frederick Meyer. Frederick Meyer começou a pregar nas faculdades. Ele se converteu numa das pregações de Dwight Moody e Frederick Meyer começou a pregar nas faculdades para levar jovens ao Senhor Jesus Cristo. E numa dessas faculdades, um jovem chamado Wilbur Chapman entregou o coração ao Senhor Jesus Cristo. Wilbur Chapman resolveu fazer uma série de conferências na cidade de Charlotte. E ele então preparou tudo e na noite que iria começar, deu um temporal que alagou a cidade inteira. No salão onde iria fazer as conferências, só existia um diácono, o Wilbur Chapman e um jovem sentado em uma das cadeiras. Wilbur Chapman pensou: eu não vou pregar para um rapaz só, não tem sentido. Mas Deus influenciou o seu coração. Ele disse: se Deus me chamou para pregar, eu vou pregar. E pregou para aquele rapaz sozinho no auditório, como se tivesse ali 1000 pessoas. Quando ele fez o apelo, o rapaz entregou o coração a Jesus Cristo. O nome desse rapaz era simplesmente um dos grandes nomes do evangelismo mundial. Billy Graham era o nome desse rapaz. Se converteu e entregou o coração ao Senhor Jesus Cristo. Billy Graham se tornou o maior pregador do século XX. Morreu no dia 21 de fevereiro de 2018, com 100 anos de idade. Levou milhares de pessoas aos pés do Senhor Jesus Cristo. O professor de Bíblia, Kimball, jamais poderia imaginar que ao levar Dwight Moody ao Senhor Jesus Cristo, ele estaria sendo uma ponte para a conversão de um dos maiores pregadores do Evangelho do século XX. Queridos amigos, olha, só Deus pode mostrar para todos nós, na eternidade, os resultados do nosso atendimento ao chamado que Ele faz para nos unirmos a Ele na pregação do Evangelho. Há pessoas precisando de conhecer o Evangelho e você pode ser um instrumento de Deus para levar essa pessoa a conhecer o plano da salvação. Que Deus nos abençoe. Que o estudo dessa lição, resposta ao chamado divino, possa ser uma realidade na nossa vida. Amém.